louvando o nome dele através do nosso corpo, através das mãos, através da voz. O Senhor continue usando os louvores, os levitas da casa do Senhor, para estar adorando o Senhor, entoando com louvores que vêm do coração. Deus maravilhoso, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Amado Pai, Pai querido, Senhor, chegamos na tua presença, Senhor, essa noite, Deus. Noite, Senhor, de festa, Pai, onde tu, Senhor, preparaste, Senhor, essa festa, Senhor, para que teus filhos, Senhor, pudessem estar, Senhor, na tua casa, Senhor, em comunhão, Pai, como corpo de Cristo, Senhor, reunidos, Pai, como família, Jesus, sentados, Senhor, nessa mesa, Senhor. Mesa que, quem sabe, Senhor, muitos não conseguem enxergar, Senhor, mas a mesa espiritual está posta, Senhor, à frente, Senhor. E onde tu estás sentado, Senhor, a ponta dessa mesa, Jesus, convida, Senhor, todos os teus filhos, Senhor, essa noite está ceando, Senhor, sentando à mesa, Senhor, participando da grande festa, Senhor. E a vontade do nosso Deus Pai é que todos nós possamos enxergar essa mesa. Muitas vezes parece que nós não conseguimos enxergar essa mesa montada, mas ela está montada aqui. E o Senhor se alegra com a tua vida que hoje você veio participar dessa festa, estar em comunhão com o corpo, estar diante do cabeça que é Cristo Jesus, onde direciona o corpo para onde Ele quer que o corpo caminhe. E essa noite não vai ser diferente. O Senhor ministra em nossas vidas, dando direcionamento e entendimento nessa mesa, para que o corpo levante da mesa após a festa, tendo saciado sua fome no pão, que é a carne do Senhor, o corpo do Senhor, saciado sua sede, sendo justificado através do seu sangue, através do suco. Mas não somente isso, teus filhos não sentam, Senhor, à mesa somente para comer e beber. Não é esse o entendimento do convite que tu fazes. Mas teus filhos sentam à mesa, Senhor, essa noite, Senhor, para presenciar, Senhor, compartilhar, Senhor, a tua presença, Senhor, participar, Senhor, com a tua presença, Senhor, que para nós, Senhor, é o que mais valia tem, Pai. E depois, Senhor, de ter participado, Senhor, desta grande mesa, Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, uma referência, Senhor, um direcionamento, Pai, entendimento, Jesus, de propósito, Pai, para onde tu queres que nós caminhamos, para onde tu queres que nós desejamos, tu desejas que nós vá, Pai. É o que o meu coração, Pai, se inclina nessa noite, Senhor, e arde no meu coração essa noite, Senhor, a vontade, Senhor, de estar contigo, Pai, neste momento, Senhor, de festa. Eu sei que se eu me alegro, Pai, muito mais, Senhor, tu te alegra, Jesus, porque tu estavas de braços abertos, Senhor, esperando cada um chegar essa noite para participar da tua mesa. Se ele soubesse que essa mesa é só o começo, que essa mesa espiritual invisível um dia vai ser visível, e essa mesa visível vai estar posta diante de todos aqueles que crerem verdadeiramente, que puserem seus corações no santo nome dele, nas coisas do reino, que acreditarem aqui na terra que ele é o Senhor, que morreu um dia,
ressuscitou ao terceiro, com um plano de salvação para nossas vidas aqui. Que um dia nós pudéssemos, Pai, nos encontrarmos na grande mesa celestial nos céus, onde não seremos servidos pelos obreiros, não seremos servidos por pastores, seremos servidos pela mão do próprio Mestre. Poderemos ver, Senhor, a Tua face. Podemos viver, Jesus, Peniel, que quer dizer face a face com o Senhor. Queremos estar face a face contigo, Jesus. Nos ajuda, Pai, enquanto estivermos caminhando nessa terra, Senhor, que não desviemos nosso propósito, Senhor, de salvação. É muito mais, Senhor, do que louvores, é muito mais do que ministérios, é muito mais do que muitas coisas que nós viemos a pensar. Mas fala sobre estar contigo um dia. E não queremos perder essa oportunidade, Jesus, que o mundo quer nos tirar, nos mostrando outras coisas além de Ti como importância. Nos faz andar, Senhor, por esses vales, Senhor, mas com os olhos totalmente focados em Ti, Pai. Com sentido da direção, com sentido de missão a cumprir, Pai. E quando terminar a nossa missão, a gente possa dizer que nem o Teu filho apóstolo: combati um bom combate, encerrei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé para não Te perder, Jesus. Fala conosco, Pai, essa noite. Ministra nossos corações, Pai. Nos mostra, Senhor, que é muito mais sério do que nós muitas vezes imaginamos. Ensina a Tua igreja, Jesus, a caminhar, Senhor, de mãos dadas contigo, Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar, Senhor, na Tua casa. Quem sabe, Senhor, nós podíamos não estar aqui, mas Tu tens nos livrado todos os dias para que possamos cumprir nosso propósito aqui nessa terra. E vamos cumprir em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Boa noite, igreja. A paz de Jesus esteja com todos nós. Feliz de estar na presença do Pai, na presença dos irmãos, onde a mesa está montada, a mesa da grande festa, mas a mesa maior está montada à frente dessa, com tudo aquilo que eu e você viemos buscar essa noite. Eu não sei o que você veio buscar, mas tenha certeza que está nessa mesa aqui, que você não enxerga, mas pelos olhos da fé você pode contemplar. E sabe, você olha e diz assim: esse irmão está meio maluco, meio louco. Sou meio louco e maluco por Jesus, e sei todas as coisas que Ele pode fazer e ainda vai fazer. E gostaria que você comprasse essa loucura junto comigo, embarcasse nesse barco de malucos, mas que esse barco de malucos pode, lá no fim da sua jornada, cumprir um papel lindo. Talvez partir com 5 ou 6. Talvez temos em 10 hoje aqui, um pouco mais, um pouco menos. Capaz, e a gente pode partir com 10, mas chega lá no final lá com um navio cheio de pessoas que conseguiram entender a missão desse grande barco. Amém? Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 10.
a versão NVI ali, é a minha versão Almeida, nós vamos ler por ali. O capítulo 10, verso 6 até o 10. Verso 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Verso 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Verso 8. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos pôr a Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Amém? Exemplos que nos alertam. Exemplos que mostram uma promessa de Deus aos filhos de Israel, a sair de uma escravidão, a sair de uma terra onde viviam aprisionados, trabalhando sem receber, onde não conseguiam ter uma visão além daquilo que eles viviam ali, daquela vida medíocre. Aprisionados ali, o Senhor diz que levanta um libertador, levanta alguém para resgatar, um resgatador, um libertador da vida deles, e mostra uma cidade, algo maravilhoso, e mostra Canaã para eles, e essa promessa de levar Moisés. No meio do percurso acontecem muitas coisas. Depois Josué toma essa nova missão de atravessar com o povo e chegar a essa terra prometida. Mas todo esse percurso aqui que eles estão caminhando, estão chegando, estão indo em direção a Canaã, faz eles cometerem todas essas atrocidades, fazem eles cometerem todos esses deslizes. E isso faz a gente refletir um pouco. Se a Canaã espiritual que eu e você temos buscado, simbolizando a nova Canaã, a Canaã aqui que nós podemos viver, e a Nova Jerusalém onde o Pai foi preparar, isso me fez refletir essa semana de como que eu estou. Será que eu vou ser parte de Moisés e alguns daqueles que reprovaram? Ou você parte da geração nova que Deus permitiu que entrasse Josué e seus povos e seus irmãos? Até porque isso me fez refletir que o Senhor Ele sonda corações. Isso ele fala de levitas, ele fala de todas. Tanto que se a gente costuma falar e faz discipulados, e principalmente quando eu estou dando exemplo de altar, estou dando exemplo de adoradores, e eu já vi isso acontecer. E eu converso bastante com meu filho a respeito disso. Eu já vi acontecer, subir uma banda completa, instrumentos completos e músicos completos, e eu não senti o fluir da unção, o fluir da presença, porque quem sabe naquele momento o Senhor sondou os corações daqueles levitas e encontraram outro tipo de propósito no coração deles.
onde o único propósito deveria somente entoar louvores, adorar eles, e muitas vezes passa no coração de mostrar algo para o homem, mostrar algo para o corpo, ser a referência. E eu já vi subir muitas vezes um único homem, dois, e se entregarem verdadeiramente ao Senhor, e o Senhor sondar o coração de adorador, e a presença de Deus se mover de uma certa forma sobrenatural. Então eu quero que você entenda que é o temor a Deus, o que você faz, por que você faz. O Senhor disse que nos últimos dias Ele procuraria verdadeiros adoradores que adorassem Ele em verdade e espírito, não só no altar, mas no banco, em todas as áreas que Ele chamar. Então Ele vai sondar meu coração, vai sondar teu coração, como Ele sondou aquele povo. E aqui diz que Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja cheia de dons, como nós temos hoje, mas também cheias de perigos espirituais. Igreja cheia de perigos espirituais como nós temos hoje. O Senhor nos faz refletir os erros que nossos antepassados cometeram e erros que a gente pode não cometer agora, está cometendo agora, que pode fazer a gente morrer no deserto. Ele lembra a história de Israel, um povo que tinha promessas, milagres e privilégios, mas muitos não entraram na terra prometida por causa da desobediência. Esse povo é nós. A igreja de Israel hoje é eu e você. E o Senhor nos chama essa noite para lembrar os nossos compromissos com Ele. Porque eu tenho promessa, você tem promessa. Você viveu e vai viver ainda milagres e privilégios com o Senhor. Privilégios que muitos outrora queriam estar vivendo aqui, mas não conseguem enxergar como você está enxergando. Temos o privilégio de enxergar o mundo espiritual como muitos ainda queriam enxergar e estão cegos ainda. Você acha que essas cadeiras não queriam estar todas lotadas pela vontade de Deus, até porque pessoas não conhecem Ele ainda da forma que a gente conhece, e estamos vivendo muitas vezes onde o vento empurra. O apóstolo chama também essas histórias de exemplos, modelos e advertências, tipos. O objetivo é que nós aprendamos com os erros deles e não repitamos os erros deles. Nós vamos entrar nos erros deles. Esses exemplos aqui o Senhor vai trazer para a minha vida e para a tua vida essa noite, exemplos para que alertem a minha vida e a tua vida, para que a gente não venha cair em alguma dessas áreas e viva uma vida incompleta, vamos dizer, na Canaã aqui. Quando a gente vive aqui, fora ali, não consegue viver completo, porque a gente não entrou na Canaã completo ainda. Tem alguma coisa nos prendendo ainda, porque que faz eu e você ainda ficar no deserto. Um pé nosso está preso, quem sabe, no deserto por alguns erros, algumas advertências. E o Senhor disse que nós viveríamos nessa terra aqui abundantemente, em todos os sentidos, em alegria, em paz, a paz que Ele dá, não é que o mundo dá, cheios da presença do Espírito Santo, passando e pessoas sendo transformadas através das nossas vidas. Por que será que isso ainda não está acontecendo? Primeira advertência que esse povo traz, o verso 6. Pode botar o verso 6 para mim. Consegues abrir para mim, o Daniel, em Números, eu botei em Números 11, do 4 ao 6, por favor? Ó bando de desocupados que havia no meio deles, encheu-se de gula,
por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: ah, se tivéssemos carne para comer. Até o 6, o 5 e o 6. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada a não ser este maná. Glória a Deus. Um povo que sai do cativeiro, chega no deserto onde não havia nada. O Senhor começa a prover sobre a vida deles maná, descendo o pão pela manhã, todos os dias fresquinho. E o povo não se tem por satisfeito com aquilo. O povo começa a cobiçar, lembrar que no Egito tinha carne, que tinha tantas coisas, mas não lembra que no Egito eles tinham todas essas coisas para comer, mas eram escravos. E muitas vezes eu e você, muitas vezes se apegamos cometendo esses mesmos erros. O que é isso? Cobiça. Cobiçando algo que não chegou para mim, algo que ainda não é para mim. Quem sabe vai ser um tempo de Deus que virá para mim, mas no momento, quem sabe, ainda não é para mim. Nós cometemos todos os dias esse erro da cobiça da carne, quando cobiçamos alguém, alguma mulher que não é para nós, cobiçamos algum homem que não é para nós, achamos, é só uma olhadinha. E a gente erra assim. E se a gente disser que não erra, a gente está sendo hipócrita. Então o Senhor vem nos corrigir, e não é só isso. A gente cobiça o carro que o irmão tem, que eu gostaria de ter. A gente cobiça a casa, a gente cobiça o emprego, a gente cobiça, quem sabe, aquele churrasco que o outro está tendo e tu não teve naquele momento. Tantas coisas a gente cobiça, mas a gente não se apega a coisas que Deus está nos dando no dia de hoje. Coisas que nós não tínhamos e o Senhor vem agregando na nossa vida, e parece que a gente nunca se contenta. E o Senhor nos chama a atenção a respeito da cobiça, que a gente possa viver regrados naquilo que Ele tem nos entregado, que a gente possa ser grato todos os dias por tudo aquilo que Ele tem feito. Alguns, quem sabe, têm feito mais, outros têm feito menos, mas Ele é Deus. Eu tenho aprendido a viver assim, gente. Antes eu conversava isso com o nosso pastor, na nossa reunião, no nosso curso. E antes eu pensava em tanta coisa, e carro com melhor som, e hoje eu não dou mais bola. O carro que puder me levar para os lugares, glória a Deus. Minha moto pode me levar para o trabalho, glória a Deus. Se eu ficar focado só nisso, eu vou tirar os olhos de outras coisas. Hoje me alegra mais eu vim para cá, sinceridade, gente. Eu estou aqui, eu estou em casa, minha cabeça está trabalhando aqui, das coisas que tem para fazer aqui. E às vezes eu me cobrando, Senhor, eu tinha que estar lá. E o corpo às vezes assim, não está, descansa um pouquinho. Mas Deus tem mais coisas para fazer. E Deus, calma, vai se encaixar. As coisas vão acontecer. Calma. Mas tentando colocar, porque se eu não colocar o meu coração, não colocar a minha visão nessas coisas, o inimigo vai preparar minha visão e meu coração para as outras coisas, para a cobiça, para as coisas que vai alegrar minha carne, meus desejos. Então eu preciso me ocupar a minha mente com as coisas do reino. Se estiver na minha casa, colocar um louvor espiritual, meditar naquele louvor, pegar um podcast para ver, uma pregação, ocupar minha mente nas coisas de Deus e me preocupar em estar com Ele. Porque senão eu vou ser metralhado todos os dias. E a primeira metralhadora que vai vir contra a minha vida é a metralhadora da cobiça. Israel desejou carne. Vou trocar esse microfone da Cláudia, vou pegar o outro. Tá dando susto.
Deus. Israel desejou carne no deserto, rejeitando o maná de Deus. Cobiçar é querer mais do que Deus nos permite. Isso é cobiçar. Quando eu tenho as coisas e eu quero ir além do que eu tenho, uma coisa é projetar, uma coisa é planejar, e outra coisa é eu deixar a cobiça entrar no meu coração. Cobiça nada mais é do que eu desejar coisas que o outro tem. Se não chegar nesse momento, não é cobiça. Aquela caminhada que a gente olha, passa uma mulher bonita e a gente faz assim, é só uma olhada. Mas para entrar cobiça, é um estalo. A insatisfação com que Deus nos dá, nosso coração. A cobiça foi a raiz do pecado de Adão e Eva. Lembra da história de Adão, de Eva? Acho que é um dos maiores exemplos, né? Adão e Eva colocados num jardim maravilhoso, onde tinha todas as coisas, não precisavam trabalhar, não precisavam correr atrás do alimento, era só estender suas mãos aonde eles queriam, comer, se alegrar, sentir o perfume das flores, beber de águas puras, cristalinas. Mas a cobiça de comer do único fruto que não podia. A cobiça que o inimigo trabalhou em cima dela fez a Eva ser enganada e fez Adão desobedecer. Já vê que a desobediência não foi de Eva, porque Deus tinha falado para Adão, não para Eva. Eva foi enganada e Adão desobedeceu a Deus. Hoje muitos têm abandonado a fé por causa da ganância e querem mais dinheiro, posição e fama. Temos falado isso, o Espírito Santo tem falado isso, batido nessa tecla nos últimos tempos. Redes sociais geram desejo pelo que não temos, trazendo frustração e inveja. Nós temos mais tempo para viver dentro de redes sociais do que dentro da palavra, dentro de livros de ensinamento. E dentro de redes sociais é uma busca desenfreada por fama, uma busca desenfreada por adquirir coisas. E os nossos olhos começam a navegar por aquilo tudo e começamos a ser enganados, como Adão e Eva foram, querendo buscar coisas fora do tempo para a minha vida e para a tua vida. Pessoas que dizem: se Deus não me der o que eu quero, eu não vou mais à igreja. Quantos relatos a gente ouve disso? Quantos relatos, quem sabe, eu fiz sobre isso? Quantas vezes, quem sabe, você pensou nisso? Se Deus não me der isso, eu não vou mais à igreja. Eu vou fazer um propósito com Deus. É um voto. Deus, se tu me der, eu vou te servir. Olha só. Se Ele der ou não der, a gente tem que servir, gente. Se Ele der ou não der, Ele é nosso Pai. Ou a gente ama ou a gente não ama. E amor, eu aprendi que é decisão, não é escolha. Deus vai me dar um amor que eu ame Ele. Não, eu preciso escolher, eu preciso decidir amar Ele. Ele já escolheu me amar primeiro. A fé verdadeira aprende a estar contente em toda a situação. Filipenses 4:11 fala sobre isso. Quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente aprende a viver em toda a situação. O apóstolo Paulo também nos ensinou bastante sobre isso, sobre viver no muito, viver no pouco, se contentar no muito, se contentar no pouco. E aí você vai ver o porquê que eu falo nisso, porque a gente vai falar aqui de 5 pecados que esse povo cometeu. Se dentro desse capítulo aqui você vai ver que a gente vai situar entre os 6 e o 10 5 pecados capitais aqui que destruíram aquele povo, que afastaram aquele povo de Deus, que afastaram aquele povo de chegar a Canaã e viver seu potencial. Segundo, advertência:
O Senhor adverte aquele povo e adverte nós hoje, é a advertência contra a idolatria. Verso 7. Êxodo 32 vai falar sobre o povo que resolveu adorar o bezerro, de ouro. Moisés subiu para falar com Deus e Moisés demora um tempo a mais do que o normal. E aí o povo vai todo mundo em cima já de seu irmão ali, começa a clamar, perguntar, mas ele não vem mais, quem sabe ele morreu, e quem sabe aconteceu alguma coisa, ele não volta mais. E o abençoado lá teve a ideia de coletar todas as joias que eles tinham ali, e derrete tudo e fazem um bezerro de ouro. Aquele povo já não adorava mais outras imagens, não adorava, desprostava diante de Deus. Mas basta o líder deles não aparecer, eles esquecem quem eles buscavam e começam a achar que precisava de um ídolo para adorar novamente. Constroem aquele bezerro de ouro, se prostram diante daquele bezerro de ouro, e isso entristece os olhos de Deus, ira a Deus. Quantas vezes eu e você, de alguma forma, a gente faz algum ídolo para nós, ou em imagem, ou em visões, quantas coisas podem ser ídolos? Não é somente um Deus, um santo. Muitas coisas podem tomar o lugar do nosso coração e lugar de Deus. Idolatria nada mais é dar a glória de Deus a outra coisa, a outra pessoa. Isso é idolatria. Onde eu preciso estar dando glória a Deus e eu entrego a glória para outra pessoa, ou se eu entrego a glória para mim mesmo, é a queda. Hoje eu vou pegar os levitas, por exemplo. Aí os levitas vêm aqui e arrebentam com a guitarra, com a bateria, e fica aquele louvor que todo mundo diz: que louvor que estava bom hoje, estava lindo. E eles esquecem que a glória é de Deus e acham que a glória é dele. E Deus sonda o coração deles, os corações deles. Vai dar ruim. Tudo que eles fazem, tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Hoje a idolatria é mais sutil, não é só imagem. Idolatria pode ser dinheiro, não abro mão. Sem dinheiro eu não vivo, sem dinheiro eu não consigo, sem dinheiro eu não avanço, sem dinheiro eu morro. Idolatria. Sem Deus eu morro, sem Deus eu não avanço, sem Deus eu não consigo. Mas a gente transforma muitas vezes por dinheiro, e é rapidinho, a gente se apega pensando nisso durante o dia. Uma reflexão. Carreira, sucesso, entretenimento, redes sociais. Caiu na internet, agora como é que fica? Eu não vivo sem internet. Um ídolo tomou conta do meu coração. Minha carreira, não vou conseguir avançar, agora vou entrar em depressão porque não fui promovido. Deu tudo errado na minha carreira, acabou minha vida. Opa! Não é mais Jesus que está sentado no trono, é a carreira, é o dinheiro, é as redes sociais, é o entretenimento. Eu assinava Netflix, agora faltou dinheiro, não consigo. E agora como é que eu vou ver as séries? Já ficamos revoltados porque não conseguimos ver as séries. Cuidado, não tomar o lugar de Deus. Até a própria vontade pode ser um ídolo. Até a nossa própria vontade pode se tornar um ídolo. Quem sabe a tua vontade e a minha vontade não era estar aqui. Você rompeu a tua vontade. Quem sabe se você não tivesse rompido, poderia ser um ídolo. O que você estaria fazendo? Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sonda. E nós servimos a Ele, não é a homens, nem a igreja, nem a placas. É Ele. Toda honra e toda glória. E é Ele que eu vou correr quando a situação ficar ruim, quando ficar boa. O que ocupa mais o nosso tempo e coração revela quem é o nosso Deus. Uma frase: o Senhor exige ser o único adorado. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de mim, de você. E ele não vai querer dividir você com mais nada.
Lógico que Ele quer que você viva a sua vida, mas o teu coração tem que ter dono. Teu coração tem que ser um coração regrado. Teu coração, quando estiver caminhando, teu coração tem que ser freado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser obediente ao Espírito Santo quando ele diz, aí não, aí vai. Mas a gente escuta tantas coisas e muitas vezes não escutamos Deus. Terceira advertência. Ele nos adverte, dentro do verso 8, nós vamos ver sobre a imoralidade sexual que aquele povo cometeu. Números 25 fala que Israel caiu em prostituição com as moabitas. Aquele povo viveu orgias, aquele povo viveu tudo que a gente imagina de imoralidade. Puxa, nos tempos de hoje, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo Sodoma e Gomorra. Ninguém é de ninguém, não precisa mais casamento, casa hoje, separa amanhã, namora com 2, 3, 2 casamentos ao mesmo tempo, vive com 2 mulheres dentro da mesma casa. Hoje tem trisal, quadrisal e não sei o que mais tantas abominações que o Senhor olha e é afastado o coração dele de nós, da humanidade. Mas a imoralidade não pode entrar na casa, e entra na nossa casa, entra aqui no nosso coração, porque somos compostos por carne, espírito e alma, e a carne precisa ser alimentada dos desejos. E aonde estiver teu coração, vai estar teu alimento. Se eu não estiver em Deus, eu não estiver explodindo em querer buscar alimento espiritual de Deus, a carne vai gemer por alimento, e eu vou decidir alimentar minha carne. Imoralidade é uma desses alimentos que a carne grita, e a gente pode estar cometendo isso. Ninguém está vendo, ninguém vê, mas Deus vê a gente cometer isso. A imoralidade sexual sempre foi uma das maiores tentações do povo de Deus. No mundo atual, e ainda é mais visível, pornografia, adultério, fornicação. O que é fornicação? Estar vivendo com um companheiro sem estar casado. É um pecado perante os olhos de Deus. Fornicação, adultério, pornografia, relacionamentos sem compromisso. Só aproveitar aqui, olhando a mulher, olhando o homem, e o homem olhando a mulher como um produto. Hoje é moda. Tem que curtir a vida. Relacionamentos sem compromissos. Isso inclui relacionamentos sem compromisso com Deus. É uma imoralidade sexual também. Eu tenho um compromisso desregrado com Deus. Se eu olhar para Deus e dizer assim, lembra quando o Senhor disse que Ele virá para cumprir o voto, a promessa do casamento, e a noiva está aguardando Ele? Que noiva é essa que se prostitui? Que noiva é essa que não está à guarda do noivo? Pode ser que o noivo demore anos, mas esse amor é tão grande que esse amor ele resolve esperar a vinda do mestre. Resolve esperar seu noivo. Esse amor tem que ser um amor que ultrapasse todos os limites para poder ser resistente até a vinda do Senhor. Isso não se vê mais. Não se vê mais os relacionamentos físicos, e não se vê mais os relacionamentos que o Senhor espera. A igreja tem se prostituído, sim. Tem trocado o amor que seria do Pai, o amor que seria de Deus, por outros amores. E o Paulo lembra, a gente viu no versículo ali, que a imoralidade naquele tempo matou 23 mil, caíram em um dia só, por causa da imoralidade. O Senhor disse, basta. E a misericórdia do Senhor tem se renovado a cada dia sobre a minha vida e a tua vida, sendo que há tempo de a gente retornar onde caiu, restaurar nosso relacionamento. A santidade sexual ainda é a ordem de Deus. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 4:3, está ali?
1 Tessalonicenses 4:3. Vai falar sobre a santidade sexual. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer. Não, gente, separa. Não fala de moralidade, fala em imoralidade. O Senhor quer que as coisas sejam feitas no certo, no correto, dentro do casamento, dentro da sua família. Que você viva o que Ele chamou de fazer como família, no que é certo, dentro das ordens dele. Multiplicar dentro do casamento. E hoje a gente vê um desregramento aí, filhos escancarados para tudo que é lado, sem pai, sem mãe. E Deus olha isso e se entristece. Não foi esse o projeto de família que Deus quis. E nós estamos aqui para entender isso e para ser reflexo de família de Deus. Não para nós ouvirmos lá fora muitas vezes o que a gente escuta e vê. Isso que é da igreja. Isso que é de Deus. Acusado pelos nossos erros. Que o Senhor nos chama todos os dias para dizer: vigiem. Aquele que está de pé, cuide para não cair. O corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, botei, Daniel, fala sobre o corpo sendo o templo do Espírito Santo. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Senhor não vive mais nas paredes. O Senhor vive dentro de mim e de vocês. Cada um tem um templo. E aí, como é que está meu templo? Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Uma paulada na nossa cabeça, né? Eu achei que eu me comandava, que eu ditava as ordens. A freada. Nossos corpos não somos de nós mesmos. Por isso que o batismo é uma coisa séria, que a gente... Tivemos 3 dias aqui conversando, né, seu João? 2, né? A gente conseguiu fazer em 2, mas era 3 dias o curso de batismo. E eu sentei explicando para o João cada coisa, o que era servir a Deus. Porque depois que o seu João tomou essa decisão, ele não pode simplesmente dizer: não quero mais. Bater o pé. Uma vez aceitar, ele conheceu a verdade. O velho João morreu e ele não se obedece, não se manda mais. A partir desse momento o Senhor vai direcionar a vida dele. As coisas começam a dar errado quando eu fico nessa guerra com Deus. Eu quero direcionar, não, Deus direciona, não, eu quero direcionar. Por isso que a gente não anda, as coisas não fluem. E a gente, quando diz: Senhor, eu entendi, direciona, eu vou orar. Quando eu digo que eu vou orar, eu estou entregando para Deus que Ele possa me dar direção, entendeu? Essa é a palavra-chave. Eu vou orar para decidir, eu vou orar para te responder, eu vou orar para ver o que eu vou fazer. Jovens que trocam sua pureza por momentos de prazer passageiro. Isso acontece todos os dias. As redes sociais, os extremes, entretenimento de hoje, filmes de hoje, tudo nos leva a cair para dentro disso aí. Escolas hoje, colégios, diz isso para as meninas: se tu não fizer parte desse grupinho aqui que tu não vai poder mais andar com nós. Tua filha tem obedecido a Deus, quem sabe, e dito: não, o Senhor me disse que eu tenho que me guardar para o meu amor verdadeiro. E aí vai para o grupinho lá e começa a tomar uma bomba de pressão. Não, aqui, todas aqui já perderam a virgindade. Não, se tu não perdeu, não podes mais andar com nós. Não, que tu tem que isso, tem que aquilo. Todos os dias vai ser assim. Porque as regras lá de fora são diferentes das regras de Deus. E nós temos que lidar com essa pressão. Saber como lidar.
estar fortes quando ela vem, saber quem nos direciona. Pode vir a pressão que vir, a gente tem que entender, não, o Senhor nos sustenta. Sermos amigos dos nossos filhos, para que quando eles puderem tomar essa pressão, eles possam olhar em nós e enxergar por seguro de segurança, chegar em casa e dizer: pai, está acontecendo isso, o que eu faço? Mas quando nós não somos porto seguro, eles ficam sem saber o que fazer e muitas vezes cedem a falsas amizades. Quem vive em santidade permanece firme diante das tentações. É a única coisa que faz a gente resistir às tentações, que elas vão vir todos os dias para mim e para você, e elas vêm. Mas quando eu estou vivendo santidade, eu consigo passar tranquilo, porque os meus olhos para aquelas coisas não são da mesma, não enxergam o que os outros estão vendo. A santidade não deixa de ver, você fica puro. Quarto, estamos indo já para o final, são 5. Advertência contra o tentar o nosso Deus, ou seja, colocar o nosso Deus à prova. Esse povo fez. Números 21, o povo falou contra Deus e contra Moisés, e vieram serpentes abrasadoras sobre eles. Colocaram o Senhor à prova. E a gente tem várias formas de colocar o Senhor à prova nos dias de hoje. A gente bota o Senhor à prova nas nossas atitudes, a gente bota o Senhor à prova na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, a gente bota Deus à prova. Tentar a Deus é viver em incredulidade, pedindo provas para obedecer. Ah, Deus, me prova agora que eu vou começar a te obedecer. Como se a gente pudesse pegar Deus pelo colarinho e jogar ele contra a parede todas as vezes e a gente quiser a resposta sim. Não, só vou te obedecer se tu fizer. Só vou te obedecer se tu agir assim. Eu já fiz isso. Muitas vezes me pego fazendo. E aí Deus diz assim: estás me colocando à prova. Meu povo fez isso lá atrás. Vai dar ruim, vai dar errado. É como se dizer: se Deus é comigo, quero que Ele faça do meu jeito. Quem já fez isso? Não, Deus é comigo, então eu vou dizer assim, vai acontecer assim. Isso não é ser profeta, isso aí é querer que Deus haja na nossa forma. A profecia nunca é para nós mesmos. Quando é profecia, Deus manda entregar a profecia para outro. As coisas de Deus nunca é para nós, geralmente os recados de Deus é para o outro. O servir é para o outro, o servir não é para nós mesmos. Sabemos que o Senhor vai nos servir, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos suprir, mas que nós temos que continuar servindo ao outro. Alguém vai nos servir, Deus vai trabalhar, vai enviar. Mas nos tempos de hoje, muitos de nós queremos negociar com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu sirvo. Quantas vezes o Senhor te chamou para você fazer o teu chamado? Quantas vezes o Senhor tem te acordado, te incomodado para você servir? Quantas vezes o Senhor tem te feito você chorar porque Ele te chamou para algo? E você faz esse afronta a Deus. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu te sirvo. Se o Senhor fizer isso na minha família, eu te sirvo. Botando o Senhor à prova, preciso servir. E Ele conhece meu coração, tudo aquilo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou desejando. Você já passou por isso? De você estar servindo, você estar fazendo, você estar caminhando em humildade, você estar obedecendo, e daqui a pouco algo que você queria, mas nem esperava, cai na tua mão, você fica feliz, eu não esperava e aconteceu. É assim que acontece. Você que é pai, você foi filho um dia. Naquela época era bem mais do que hoje, né? Naquela época a gente valorizava mais as coisas. Eram tempos mais difíceis. Lembra lá no início do ano, volta na tua infância, que você dizia assim pro teu pai: pai, no Natal eu queria tanto uma bicicletinha desse jeito. E nossos pais eram bem mais pobres.
E a gente ficava com o nosso coração desejoso até chegar o Natal. Aí, uns dias antes, nosso pai dizia assim: acho que o Papai Noel não vai trazer. Acho que o pai não vai conseguir te dar. Porque naquela época a gente acreditava, eu não era cristão mesmo. O Papai Noel te acreditava em tantas coisas. Hoje eu já ensino meus filhos sabendo que quem é que nos supre, quem é que nos dá as coisas. Mas aí chegava no dia, nossos pais diziam assim: não deu. Aí daqui a pouco nós dormíamos, acordava assim com aquele embrulho na nossa frente, nós se levantava feliz, rasgando aquilo e a bicicleta. Quem de nós não passou por isso? Talvez alguns não foi bicicleta, outros foi outras coisas. E hoje parece que nada contenta a nossa geração. Sempre mais. Não tem valores. Isso é tentar a paciência de Deus. Deus, faz, senão eu não te sirvo. A gente está tentando a paciência de Deus. O Senhor está te esperando, eu cumpro aquilo que Ele me chamou. E aí nós, como povos obedientes, fazendo igual Adão. Porque aí nesse papel a gente não se enquadra em Eva, tá? Nesse quadro a gente se enquadra em Adão, todos nós que fomos chamados. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o chamado, nós conhecemos o nosso Deus, deveríamos conhecer. De repente não conhecemos da forma certa. Hoje em dia a gente dá um espirro e já diz: eu espirrei, acho que eu não vou nem ir servir. O irmão Cláudio que se vire lá com o louvor. Estou gripado. Hoje em dia eu torço o dedo. A Ângela e o Darcy que se virem lá. Hoje eu estava na escala, mas não vai dar de ir. Aviso 2 minutos antes ainda. Sai a Ângela e o Darcy desesperado porque tem que suprir o posto. Imagina, vamos dar um exemplo. Hoje era o Márcio que ia trazer a palavra e acontece algo ali e ele não está aqui. É ele Deus. Mas ele vai saber que o compromisso dele é com Deus. Que ele vai trazer aqui o recado de Deus. Se ele não estiver aqui, Deus vai botar outro. Mas na mente dele vai martelar. Era tu. Naquele dia eu uso a tua vida para salvar um. E às vezes a gente foge isso da nossa mente. A gente acha que é rito. Deus nos chama para uma fé simples, confiante, que obedece sem precisar de sinais. E o último, a advertência contra a murmuração, do verso 10. Além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Aquele povo murmurou todo o tempo no deserto. Aquele povo reclamou todo o tempo. E parece que às vezes eu me enxergo naquele povo hoje reclamando de tudo. Está chovendo, tem que sair. Tem que ir para o meu trabalho de novo. Hoje eu queria ficar em casa. E porque a gente não é assim. De repente sou eu. Desculpa, de repente você não tem nada a ver com isso. Murmuração matou aquele povo. A destruidora matou, aniquilou aquele povo. O inimigo hoje tem aniquilado muitos sonhos de Deus na tua vida. O inimigo tem aniquilado muitos projetos de Deus na tua vida por causa da simples murmuração, por reclamar de todas as coisas. Por não reclamar porque não é do jeito que você quer. Por reclamar que não está se encaminhando da forma que você pensou. Por reclamar que não era no lugar que você queria. Por reclamar que não pagou assim. É assim, a gente reclama de tudo. Israel murmurava contra tudo, contra Moisés, contra o maná, contra a terra prometida. Aquele povo reclamava de tudo. Murmuração é a linguagem da incredulidade. E Deus enxerga a murmuração como uma incredulidade nossa manifestada. É como se eu estivesse murmurando e Deus olhasse para mim assim: esse não tem mais fé. Se eu murmuro, eu não acredito na ação de Deus.
Se eu murmuro, eu estou reclamando que é algo que eu não acredito que Deus vai me trazer. Se eu me movo pela fé, eu tenho que entregar, vai acontecer em algum momento. E controlar a murmuração. Ela contamina, ela divide, ela paralisa, ela traz destruição à murmuração. Quantos hoje falam mal da igreja? Do seu pastor? Da obra de Deus? Murmurar é negar a soberania de Deus. Deus é soberano na minha vida e na tua vida. Mesmo que você não creia, mesmo que você às vezes não acredite, Ele é soberano, vai ser soberano e sempre será soberano. A decisão dele sempre será a decisão soberana. O sim dele sempre vai ser sim. O não dele sempre vai ser não. Se eu murmurar, não vai mudar a decisão de Deus. Pessoas que reclamam mais do que oram nunca experimentam vitória. Onde há gratidão, há manifestação da presença de Deus. Deus se manifesta dentro da gratidão. Estamos concluindo. Paulo resume: essas coisas lhe aconteceram como exemplos. No verso 11: Israel caiu, mesmo tendo privilégios. Nós também podemos cair se não estivermos vigilantes. Por isso que o Senhor diz que nós temos que ser como sentinelas, vigiando todos os dias, em cada passo que a gente dá, em cada manhã que a gente acorda, em cada dia que a gente vai fazer. E isso nunca mais eu esqueci. O pastor Raí, quem sabe tu está nos assistindo ou vai ver essa live, desde aquela tua ministração, nunca mais eu esqueci. Nunca mais eu vi aquele verso da oração do Pai Nosso da forma que eu enxergava. Que muitas vezes eu enxergava que a oração era aquela que nós ajoelhava à noite entregando o nosso dia. E aquela tua ministração me chamou meus olhos quando tu trouxe, dizendo que Pai Nosso, nos dá hoje o pão de nosso dia, mas pelo amanhecer. Se eu fizer na noite, já aconteceu. Mas se eu fizer ao acordar, eu estou entregando para o Senhor o meu dia, eu estou entregando para o Senhor as minhas finanças, eu estou entregando para o Senhor as armadilhas que estão armadas, eu estou entregando para o Senhor as minhas dificuldades, eu estou entregando para o Senhor as promessas, eu estou entregando tudo. E o Senhor vai na frente conduzindo o meu dia. Isso tudo que vier a acontecer é permissão de Deus, porque Ele está indo. Mas quando eu não oro isso, acontece as coisas, chega da noite, vem a murmuração. Por que, Deus? Porque eu não fiz a oração, eu não orei, não entreguei meu dia, não pedi para o Senhor me dar o pão nosso. Porque muitas vezes eu olhava e achava que o pão nosso é só a necessidade. Não, o pão nosso é toda a ação de Deus. O pão nosso é todo um mover do Pai. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Mas temos uma promessa de Deus para mim e para você. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Aplicação para a minha vida e para a tua vida. Se você quiser, grava na cachola, anota aí. Troque a cobiça por contentamento. Troque a idolatria por adoração verdadeira. Troque a imoralidade por santidade. Troque tentar a Deus por fé confiante. Troque a murmuração por gratidão. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Momento de nós refletirmos essa palavra, momento de nós participarmos da ceia do Senhor. Hoje é dia de aprender com o passado, para não cairmos no presente. Que possamos ser um povo grato, santo, fiel e adorador, que anda pela fé no Senhor. Esse é o chamado dessa noite para o Senhor, para a minha vida e para a tua vida. Que eu possa refletir nesses 5 pecados que destruíram aquele povo, para que esses 5 pecados não venham destruir a nossa geração, a nossa vida com Deus, as nossas famílias, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vou estar orando pela tua vida, vou estar orando já pela Santa Ceia. Amado Senhor Deus Jesus,
Coloca você a mão no teu coração. Se essa palavra falou contigo essa noite, você não precisa falar em voz alta, confessar qual é o pecado em voz alta, mas determina e fala para Deus qual é o pecado que tem atrapalhado o teu caminhar. Qual é desses pecados que tem atrapalhado o teu potencial em chegar à vontade, do centro da vontade de Deus. Pai amado eterno Deus, Senhor, eu oro, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro, Senhor, pela igreja institulada nessa cidade, Senhor. Postada nessa cidade, Jesus. Que essa tua igreja, Senhor, possa estar, Senhor, firmada em ti, Jesus. Que a tua igreja, Senhor, comece, Senhor, a entregar